Já parou pra pensar como performers mulheres sofrem diferente dos homens? Um verdadeiro gênio jamais seria desestimulado, é o que diz Whiplash. Eu fui perfeita, é o que diz Cisne Negro. Cisne Negro mostra o lado feminino. Enquanto Andrew de Whiplash mostra que suporta a dor em busca da perfeição, Nina destrói a própria identidade e o próprio corpo em busca desse sucesso. E isso mostra a principal diferença entre os dois filmes. No caso da Nina, ela tenta agradar, ser perfeita, ser desejável, ser atrativa, ser o ideal feminino. E isso se comunica perfeitamente com o que diz Simone de Beauvoir, que fala que na maioria das vezes as mulheres performam toda a sua feminilidade pro olhar do outro. E é isso que acontece exatamente com Nina. Para a psicanálise, a nossa psique é dividida entre id, ego e superego. No caso da Nina, o id dela é completamente reprimido, o que significa o impulso, a sexualidade, toda aquela vontade, o desejo. E quanto mais ela reprime isso, mais isso volta em forma de monstruosidade, de alucinações, de experiências sexuais fantasiosas e de automutilação. O superego é a cobrança pela perfeição, é a aceitação das normas da sociedade, e o ego fica tentando equilibrar esses dois no meio desse conflito. No caso da Nina, o superego vence. Ela tenta ser perfeita o tempo inteiro. Ela não consegue botar o id pra fora, principalmente pela infantilização que ela sofre pela mãe. E ela só consegue ser perfeita quando praticamente fragmenta completamente o seu sujeito. A frase "eu fui perfeita" é linda e completamente aterrorizante ao mesmo tempo. E talvez isso conecte os dois filmes. Nina e Andrew, apesar de todo o sofrimento, conseguem exatamente o que queriam no final do filme. E vai muito além disso. Atletas e músicos, performers em geral, sofrem tanto com isso de maneira tão intensa, porque a sua performance é, na verdade, a performance mais profunda da sua identidade, do seu eu. Então o fracasso não é exatamente profissional, mas existencial. Um advogado pode errar num processo, um médico está sob uma instituição, mas o performer está completamente despido. É o corpo dele como espetáculo. E se isso falha, então quem falha é o próprio sujeito. Artistas que se deterioram ao longo do tempo em busca de sucesso ou pelo sucesso viram um espetáculo. Isso aconteceu muito com Michael Jackson, por exemplo, mas nada comparado com Amy, Whitney e Britney. Foram mulheres destruídas pela busca e pela sobrevivência ao sucesso. Então, tudo é diferente em relação à mulher, porque nesse caso, o corpo da mulher já nasce sendo observado desde o início. Resumindo, todo artista sofre com isso, mas no caso das mulheres, as suas identidades são mais podadas e o seu fracasso vira quase como uma vitória silenciosa da sociedade. Então, quando uma artista feminina colapsa, não é só ela colapsando, mas a sua feminilidade entrando em ruína. E diante do olhar público, como diria Adorno, isso vira mercadoria emocional. O que você acha disso? Deixa aqui nos comentários.